E nós vamos hoje continuar aqui a nossa mensagem que a gente começou na semana que vem. Quem estava na semana que vem, ó, na semana passada? Quem estava aqui sábado passado? É isso aí. Começamos essa mensagem Sermão do Monte. Falei para vocês, essa vai ser meio uma mensagem aí que vai aparecer várias vezes ainda, pelo menos mais umas 2 vezes esse ano, ao longo do ano, e vai aparecendo aí, de vez em quando vai reaparecer, a gente vai ir mergulhando nela aí pouco a pouco. Então, abre comigo a sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aí, ergue a sua Bíblia comigo aí. Cadê tua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Irmão, você vem para a igreja, traz a Bíblia. Você vai para a faculdade, você leva a Bíblia. Você vai andar de ônibus, você leva a Bíblia. Levanta a Bíblia aí. É isso aí, galera. Eu quero ver cada vez mais aqui na Rede Jovem esse número de Bíblias aumentar. E olha que a Corte Couros nem está me patrocinando. Eles me patrocinam sim, mas não é para isso, né? Eles me patrocinam, eles são abençoadores. Mas, levanta aí, diga comigo, diga: nós somos o povo da palavra de Deus. E nós seremos conhecidos por essa palavra. E eu quero te animar, galera. Ande com a sua Bíblia onde você estiver. Tem jovem que é mais preocupado na hora de sair para ir para a igreja. Tem jovem que é mais preocupado com o tênis que vai vestir do que com a Bíblia que vai andar e vai usar. Não seja essa pessoa. Se preocupe com a Bíblia, escolha a versão certa, uma versão que é profunda, que vai abençoar o seu devocional. Invista numa Bíblia realmente que vai te ajudar aí na sua caminhada. Mas o mais importante de tudo, ande com a palavra de Deus, ela é poderosa. Então abre aí comigo a sua Bíblia lá em Mateus 5, que é o texto qual nós estamos caminhando nessa série de mensagens, e nós vamos juntos andar no texto de Mateus. Opa, foi tudo de uma vez só. Vamos andar lá em Mateus 5, a partir do versículo 1. Espera aí que eu só estou achando meu slide aqui. Mais para frente, está recebendo um monte de spoiler. Por que não, né? Olha aí, você já sabe que vai ser boa a mensagem. Isso. Sabia que uma vez eu fiz uma pregação começando do final, indo para o começo? Alguém estava aqui naquele sábado que eu fiz uma pregação que eu comecei do apelo final e fui indo até o primeiro tópico? Alguém estava aqui? Olha aí, a galera mais antiga, ou a galera não lembra, assim. Foi mais marcante para mim do que para vocês. Então vamos lá comigo, Mateus 5, versículo 1, dizendo o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos hoje sendo ministrados pela sua palavra. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Jovens, adolescentes, Deus, adultos que vão hoje sentir um impacto pessoal da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, que mesmo aquele que estava extremamente desatento ao entrar aqui, mesmo aquele, Deus, que veio sem exatamente saber aquilo que o Senhor faria na vida dele, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que a sua presença há de quebrantar os nossos corações hoje, Senhor, e há de capturar cada vida que está sendo tocada aqui hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada jovem nesse ambiente hoje, Deus, para que possa ser livre, para estar sentado aos pés de Jesus e receber a palavra que vem da boca de Deus, Pai, porque a tua palavra
ela é poderosa, ela transforma, ela é capaz de gerar vida, Senhor. Eu oro por isso, Senhor, que cada coração aqui esteja aberto e impactado pela palavra de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Então, amados, a gente está aí no Sermão do Monte, a gente começou semana passada, e uma coisa interessante da gente ficar ligado é o seguinte: o Sermão do Monte, eu expliquei para vocês lá os primeiros versículos. Se você não estava semana passada, vai lá no YouTube da CCC, tem lá a palavra, você pode ouvir. Mas então, tinha uma multidão que veio para ouvir Jesus, mas Jesus então traz os discípulos para perto. E quando os discípulos se achegam, ele começa a pregar. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o Sermão do Monte, ele não foi uma pregação para gentios, não foi uma mensagem para aqueles que ainda não conheciam nada de Deus. O Sermão do Monte foi uma mensagem para os discípulos. Jesus estava conversando com os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus essa noite? Cara, esse sermão foi escrito para você. Para você que é um jovem discípulo de Jesus. Então, Jesus, ele estava pensando na sua realidade, ele estava pensando no seu dia. Pensa nos perrengues que você passa. Qual foi o maior perrengue que você passou essa semana? Qual foi o maior boleto que você pagou? Qual foi a maior bola fora? Qual foi o momento mais difícil na sua rotina de trabalho? Qual foi, sei lá, uma prova difícil que você enfrentou na faculdade? Alguma coisa. Todos nós aqui, essa semana, nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis. Jesus, ele estava pensando na sua semana quando ele pregava o Sermão do Monte. Pensa agora nas coisas boas. Pensa, qual foi a melhor mensagem que você recebeu no seu WhatsApp essa semana? Uns aí já sorriram com um sorriso de apaixonado. Foi a mensagem dela. Oi, Léo! Ô, louco! Precisamos conversar hoje, Léo? Como é? Quem que mandou mensagem pro Léo essa semana aí? Ei! Então, assim como o Léo, talvez essa semana você recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa muito especial. E assim como o Léo, a sua semana talvez foi melhor do que as outras por causa da mensagem dela, por causa da mensagem dele. Jesus, ele pensava nessa sua semana enquanto ele pregava o Sermão do Monte. O que eu quero falar para você é o seguinte: o Sermão do Monte é uma palavra para os salvos. O Sermão do Monte era uma palavra para discípulos. E eram então Jesus, uma direção de Jesus. Jesus, ele estava descrevendo os salvos. Quando ele vai listando ali as bem-aventuranças, mas ao continuar todos os temas ministrados no Sermão do Monte, quando ele fala sobre casamento, quando ele fala sobre perdão, quando ele vai falando sobre relacionamentos, quando ele vai falando de vários aspectos da vida cristã, Jesus estava descrevendo a vida de um discípulo verdadeiro. Jesus está falando quais eram as características de uma pessoa que o conhecia. Lembra, a gente falou disso semana passada, ele trouxe para perto os seus discípulos, então abriu a boca e começou a falar. Ele abriu a boca e não apenas começou a falar para os discípulos, ele abriu a boca e começou a falar sobre os discípulos. Era como que, dando o exemplo para toda a multidão, ele traz à frente aqueles que eram seus mais chegados, aqueles que já estavam aprendendo dele, aqueles que já estavam imitando a sua forma de andar, aqueles que já tinham referência de Jesus e já estavam replicando as qualidades de Jesus. Ele traz à frente, ele traz acima do monte os seus discípulos e como que olhando para a multidão, ele fala: bem-aventurados são. E começa a descrever os seus discípulos. Irmãos e irmãs, a gente vai estar fazendo essa série de mensagens. Série não, ela já vai fazer várias mensagens sobre o Sermão do Monte. Hoje vamos falar sobre a primeira bem-aventurança. Agora, eu quero te dar uma nova perspectiva. Conforme a gente for estudando as bem-aventuranças, conforme a gente for estudando o Sermão do Monte, nós podemos ter duas posturas. De fato, conforme a gente vai lendo a Bíblia, vai sendo contraposto com a palavra de Deus, a gente pode ter duas posturas.
A gente pode ir para uma defensiva, como alguém que se sente acuado, acusado e exposto daquilo que ele não é. Ou a gente pode fazer como discípulo, se lançar aos pés do mestre, como quem está ouvindo palavras proféticas a seu respeito. Se as bem-aventuranças ainda não te descrevem, se essas qualidades, se essas características ainda não são a sua realidade, eu creio que da boca de Jesus hoje está saindo palavras proféticas de quem ele vê que você se tornará. Lembra, Jesus ele era especialista em fazer isso com seus discípulos. Quando ele chama Simão, pela primeira vez no contato com Simão, aquele cara que tudo que ele sabia fazer era pescar peixes, o que Jesus fala a respeito dele? Venha e eu farei de você um pescador de homens. Quantos homens Pedro já tinha salvo? Ninguém. Quantas pregações Pedro já tinha pregado? 0. Ainda assim, Jesus já estava falando a respeito dele, o que Jesus via em Simão. As bem-aventuranças, Jesus está descrevendo a vida de um discípulo. E se essa noite, ao ouvir as qualidades das bem-aventuranças, você não vê essas qualidades na sua vida, eu creio que a palavra de Deus, ela não está aqui para te excluir, ela não está aqui para te afastar da igreja ou do Senhor. Pelo contrário, como a gente aprende, tudo aquilo que a lei exige de mim, o Evangelho me capacita a viver. As boas novas da cruz é exatamente que através do Espírito Santo eu tenho os recursos necessários para ver se cumprir em mim as qualidades e as características das boas novas do Evangelho e das bem-aventuranças. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, aqui nós vamos vendo essa mensagem que é pregada para os discípulos, está descrevendo um discípulo, está descrevendo um salvo. E começa então, a gente vai falar hoje, vamos ficar na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Parece algo tão estranho. Como assim feliz um pobre? Pastor, tudo que eu não quero ser é pobre. Tudo que eu quero deixar de ser pobre. Tudo que eu quero... Como assim felizes os pobres? Irmãos, vamos mergulhar na palavra de Deus. Primeiro, muitas vezes a gente romantiza de forma errada algumas coisas que não são necessariamente bíblicas. A gente romantiza, por exemplo, uma falsa humildade pregada na sociedade, e a gente pensa, não, aqui Jesus está falando que as pessoas pobres na sua conta corrente que vão ir para o céu. Um rico, ele tá desqualificado por Jesus aqui. E de fato, Jesus não está falando aqui sobre dinheiro. Esse sermão, essa bem-aventurança, essa qualidade não tem nada a ver com dinheiro. Jesus não está lidando desse tema. Ter ou não ter dinheiro não faz uma pessoa estar mais perto ou mais longe do reino de Deus. Preste atenção nisso. Porque na cultura brasileira, a gente romantiza algumas coisas e traz para dentro da igreja alguns conceitos que não são da palavra de Deus. Irmão, ninguém aqui está mais perto de Deus por ser pobre ou por ser rico. O meu dinheiro jamais será capaz de comprar a presença de Deus. O meu dinheiro jamais será capaz de me aproximar da presença de Deus. E a falta dele também não. Porque às vezes é fácil para mim falar o amém de que o dinheiro não é capaz de comprar um espaço no reino de Deus, mas é dolorido para mim entender e aceitar que a falta de dinheiro também não me faz uma pessoa mais pronta ou mais próxima de Deus. O que Jesus está falando aqui é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto bíblico é que Jesus, ele está nos trazendo à tona alguns valores do reino. Jovens,
Nós estamos aqui hoje porque existe uma coisa em comum que nos conecta essa noite. Existe uma coisa em comum que todos nós viemos fazer. O que é em comum entre todos nós aqui é o nome de Jesus. Todos nós viemos essa noite aqui porque o nosso coração está inclinado à palavra de Deus, nosso coração está inclinado a Jesus. Algo dentro de nós fez assim, eu quero buscar a Deus. E se nós queremos buscar a Deus, nos aproximar de Jesus, nós precisamos entender que Jesus ele tem um reino que é diferente do reino desse mundo. E no reino de Deus, os valores eles são diferentes. Nós vivemos dias onde se dá muito valor para as coisas terrenas, para as coisas mundanas. E muitas vezes a gente permite isso entrar até dentro da igreja. Até mesmo muitos cristãos acabam sendo influenciados por esses valores que não são valores do reino de Deus. Quantas e quantas vezes damos tanto espaço a mensagens de prosperidade, onde se prega o valor e se exalta as riquezas, como se as evidências da minha espiritualidade elas fossem vistas nas minhas posses, nos bens, no estilo, no número de seguidores. Tem tanto jovem que dá valor a uma mensagem pregada de acordo com aquilo que ele consegue ver e perceber de riquezas, influência, poder, estilo, seguidores do pregador. Ou seja, se quem está falando a mensagem está no hype, a mensagem é valiosa. Se quem está falando a mensagem é desconhecido, certamente aquela mensagem tem menor valor. Às vezes, tem jovens que dariam ouvidos a músicas extremamente antibíblicas de acordo com quem as estivessem cantando. Irmãos, eu e você precisamos nos despir dos valores do mundo, porque no mundo é assim. Lá no mundo, depende de a moda, os conceitos, os hypes, eles são definidos por quem os replica. E sempre foi assim, não é hoje. Na minha geração, na minha época, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, as músicas que fariam sucesso seriam aquelas que iriam para um canal chamado MTV. Quem aqui assistiu um canal de televisão chamado MTV? Eu tenho uma notícia para você. Você é velho. Ou vintage. Ou você viu no YouTube já, né? Eu não estou falando de ver no YouTube, de assistir. Eu não estou falando de você ter visto um vídeo no YouTube de um influenciador falando sobre. Estou falando você conectou a sua TV lá na antena e era um rolê assistir a MTV, não era fácil. Não é verdade? O Davi, ele balançou a cabeça como quem sabe do que eu estou falando. Não é, Davi? E não era fácil, tinha que mexer na antena, tinha um nível técnico mais avançado ali. Mas o que caía ali ia estabelecer a trend da época. E assim é ainda nos dias de hoje. A tecnologia mudou, o formato mudou, mas o conceito é o mesmo. O que algumas pessoas dizem que se deve vestir, que se deve falar, que se deve usar, que se deve replicar, é repetido pelos outros. Porém, eu e você, nós precisamos entender que como filhos de Deus, nós não compartilhamos dos valores desse mundo. Por isso, irmão, irmã, nós precisamos nos lembrar que ao contrário do que se prega no mundo, onde uma pessoa ela é exaltada, valorizada, e a mensagem dela pode ser mais ou menos relevante de acordo com o que ela veste, de acordo com a influência que ela tem nas redes sociais, de acordo com o dinheiro que ela tem na conta bancária. Eu e você não devemos nos apoiar nisso. Não devemos permitir que entre no nosso coração, nos nossos conceitos cristãos, essa maneira enviesada de se viver. E tem muita gente cristã que faz isso, que tenta basear, que tenta envolver a palavra de Deus
em conceitos desses como esses mundanos. É como se fosse assim. Para a rede jovem me ouvir, eu preciso passar uma imagem de que eu sou bem-sucedido. Naturalmente falando. Terrenamente falando. E não é assim que deve ser no mundo, no reino de Deus. Sabe por quê? Eu e você precisamos nos lembrar que quando Deus decidiu, ele se fez homem e habitou entre nós, ele viveu como um pobre. E agora eu estou falando naturalmente dizendo. Ele escolheu viver em Nazaré. E as pessoas que não o conheciam e começavam a ouvir a mensagem, olhavam o estilo dele, olhavam ele chegando e sabe o que falavam? Por acaso, tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Ele não escolheu vir do palácio, ele não escolheu usar as roupas reais, ele não escolheu usar aquilo que poderia lhe dar um trend automático, fazer com que sua mensagem fosse hypada só por aquilo que o envolvia. Por quê? Porque o poder de Jesus não estava no seu exterior, mas vinha do seu interior, do seu relacionamento com o Pai. Ele ouvia do Pai e repetia aos filhos. Irmãos, a mensagem do Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino do céu, revela que os valores do reino, eles são invertidos em relação aos valores desse mundo. Galera, ser crente significa que eu preciso estar disposto a viver de uma maneira diferente do que se vive lá fora. Não dá para eu falar, eu tenho Jesus, eu estou em Cristo, porém não estou disposto a abraçar o estilo de vida de Cristo. Não tem como eu falar, eu sou salvo, eu sou uma nova criatura em Deus, porém, os meus conceitos, a minha forma de pensar, a minha forma de falar, replicam a mesma maneira de uma pessoa do mundo. Isso não faz sentido, porque Romanos me ensina que eu preciso não andar no molde, na forma, não ser igual a este século, ao que eu vejo lá fora. Pelo contrário, eu devo transformar pela renovação da mente, por uma metanoia, uma nova forma de pensar. E qual é essa nova forma de pensar? Os conceitos e valores do reino de Deus. Cara, precisa ser diferente a forma que eu falo, as escolhas que eu tenho, como eu reajo numa situação adversa. Eu preciso me lembrar que Jesus, ele morreu na cruz para que eu tenha a oportunidade de ser chamado bem-aventurado. A primeira bem-aventurança, ela aponta a um estilo de vida totalmente diferente. Bem-aventurados, felizes, são esses discípulos, são esses que andam perto de mim, porque eles têm uma mentalidade de pensar totalmente diferente das outras pessoas. Galera, o evangelho precisa fazer eu ser chamado de louco. O evangelho precisa me fazer ser estranho. Por quê? Se por acaso, não existe extraterrestre, mas se por acaso viesse um extraterrestre aqui, um marciano, você imagina que a gente cresceu ali assistindo filmes, desenho animado, tudo que for. Os marcianos, eles, em tudo aquilo que a gente já imaginou que eles seriam iguais a nós ou diferentes? Ou vermelhos, ou verdes, uma cabeça grande, uma coisa. Por quê? Porque são de outro mundo. Irmãos, eu e você, ao encontrarmos a Cristo, nós fomos feitos seres de outro mundo, de outro planeta. Nós não somos dessa terra, nós somos de um reino celestial. Portanto, é normal que olhem para a gente e chamem a gente
de estranho. Se não estão me chamando de estranho, está errado. Porque quer dizer que provavelmente eu estou me portando, pensando, falando, agindo, representando os valores desse reino. Nós precisamos entender que ser pobre de espírito é a primeira bem-aventurança, porque ela é o fundamento de todas as bem-aventuranças. Quando a gente vai construir uma casa, um prédio, o que for, você não começa pelo teto, você não começa nem pelas paredes, você começa pelos fundamentos, pelas bases. E as bases precisam ser sólidas para que a casa se sustente. E Jesus aqui, ele começa as bem-aventuranças por aquele princípio que é o mais importante. A primeira bem-aventurança não diz respeito das qualidades que eu tenho. A primeira bem-aventurança diz respeito das qualidades que eu deixei. Uma pessoa pobre, ela não é descrita pelos bens que ela possui. Uma pessoa pobre, ela é conhecida por aquilo que lhe falta. O início, a coisa mais importante da vida e da caminhada de um cristão verdadeiro, de um discípulo de Jesus como você é, porque esse texto bíblico está descrevendo você enquanto discípulo de Jesus. Eu e você, todas as manhãs, nós precisamos acordar e nos lembrar, Jesus morreu na cruz para me dar a oportunidade de eu me despir do velho homem, de eu abandonar a minha velha maneira de pensar e de agir. Como eu tenho tratado as pessoas ao meu redor? Elas representam a minha nova maneira de viver? Ou eu constantemente estou trazendo de volta aquela forma de tratar sem Jesus, antes do batismo, antes da obra da cruz? Eu só conseguirei ser descrito como um pobre de espírito se eu me lembrar constantemente de abrir mão do meu velho homem. Galera, vamos lembrar, Jesus morreu na cruz, ele se entregou por inteiro, para que você pudesse ter a oportunidade, ter a chance de deixar para trás aquele teu velho homem. Ser pobre dele, não ter mais nada além de Jesus. Portanto, a partir de agora, eu não ando mais com os valores dessa terra. Eu me desliguei daquela nacionalidade. Quem aqui você já foi para um lugar que tem uma cultura totalmente diferente da sua? Quem aqui já foi para um lugar onde a cultura é diferente? Seja uma outra cidade, às vezes daqui dentro do Brasil mesmo, né? O nosso país, às vezes no interior. Às vezes você foi para um outro país, ou você sempre, sei lá, foi de uma escola de um estilo e de repente mudou de escola, era de uma escola militar, foi para uma escola que não é militar, ou o contrário. Quando você sai de um ambiente que tem uma cultura e entra para um ambiente que tem uma cultura totalmente diferente, existe um choque de realidade. E assim precisa ser a vida constante de um discípulo de Jesus. Os valores do reino gerarão um choque de realidade, de cultura, com aqueles que não conhecem a Jesus. Sempre foi assim. Desde sempre. Quando Deus chamou Israel como seu povo, Deus deu ali uma série de ordenanças, uma série de qualidades, de características, de indicações de como o povo deveria viver, como eles se vestiriam, quais seriam suas festas, como eles comeriam. E isso os distinguia, os fazia diferentes das outras nações. A mesma coisa aconteceu com os cristãos, a mesma coisa, né, ali com a igreja primitiva e a mesma coisa nos dias de hoje. Portanto, eu e você precisamos construir nessa base. Eu só serei feliz. Ouve isso, jovem, presta atenção. Eu só serei feliz. Lembra, bem-aventurado é feliz. Eu só serei feliz
quando eu renunciar à minha cultura da velha maneira de viver e eu abraçar os valores do reino de Deus. Você foi salvo para viver debaixo dos valores do reino de Deus. Amém? E eu creio que o texto continua trazendo algumas qualidades e ele faz um convite à pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que convite nada vistoso. Não é um convite que a princípio chama a atenção aos olhos de alguém. Dificilmente alguém se sente muito inspirado quando ele é convidado a ser pobre. Mas ser pobre de espírito é ter certeza que eu não posso nada por mim mesmo. Ser pobre de espírito é eu entender que eu não tenho nada de precioso em mim. Irmãos, eu não conseguirei alcançar as outras bem-aventuranças enquanto eu não reconhecer a pobreza que há em mim. Como eu serei manso se eu ainda não admito que eu sou irado? Como eu terei fome e sede de justiça enquanto eu não admito a minha inclinação para o pecado? Como eu vou ser cheio das outras qualidades, das bem-aventuranças, enquanto eu não percebo a minha condição? Feliz é aquele que tem noção da sua condição. O que Jesus está nos propondo aqui é que para sermos alvo da sua obra redentora, precisamos primeiro termos a consciência que precisamos e que a desejamos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque aquela pessoa que entendeu que ela não tem nada, ela vai para um lugar onde ela precisa de Jesus. E amado, quando eu preciso de Jesus, quando eu quero Jesus, quando eu busco Jesus, porque a minha vida não tem jeito sem Jesus, quando eu sou pobre do espírito, aí eu sou feliz. Nós só daremos valor à vida que Deus tem para nós quando somos pobres de espírito o suficiente para entendermos que uma vida sem Deus, ela é uma desgraça. Nós só seremos liberados para entender o valor da obra da cruz quando nós entendemos o tamanho da nossa dívida. E quando eu tenho uma clareza do quanto eu devia espiritualmente, a obra da cruz, ela se torna maior na minha vida. Eu sou pobre de espírito. Eu não tinha nada, pelo contrário, eu era um devedor. Eu estava desgraçado sem Deus. Mas Jesus morreu por mim. E por isso eu sou feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Cristo jamais será precioso até que sejamos pobres de espírito. Precisamos enxergar as nossas necessidades antes, para então podermos enxergar as suas riquezas. Amados, eu e você precisamos entender que ser pobre de espírito é aceitar que não há nada bom em nós. Ser pobre de espírito é eu perceber que mesmo as minhas maiores qualidades, os meus maiores dons, aquilo que eu faço de melhor, os meus maiores tesouros, eles não são nada sem Jesus. Eu trouxe um exemplo aqui. É como se os maiores dons, as suas principais qualidades, aquelas coisas mais belas que podem ser ditas ao seu respeito, elas são trigos que Deus colocou em você. E essas são as suas qualidades, então. Essa aqui são os seus dons. Esse aqui é o seu melhor lado.
Agora, alguém aqui, você gostaria de, assim que acabar a Rede Jovem, no rolê de hoje, você gostaria de comer trigo? Do jeito que está aqui? Você quer levar aqui no teu bolso e aí enquanto a galera for lá comer alguma coisa, fala, não, eu trouxe meu trigo. E vai morder e comer isso daqui? Não, por quê? Porque por mais precioso que esse trigo seja, ele não é nada, a menos que alguém trabalhe nele e o transforme em pão. E aí sim, um pão bem feito, um pão quentinho, bem assado, bem trabalhado, ele é uma delícia. O pobre de espírito, não é que ele é incapaz de enxergar as qualidades, os dons, os talentos. O pobre de espírito não é uma pessoa sem autoestima. Aquele que não enxerga nada que só pensa que tudo nele é ruim, é a pessoa que anda em autocomiseração. Isso é pecado. O pobre de espírito é aquela pessoa que é capaz de enxergar os seus dons, seus talentos, suas qualidades, mas reconhecer que todas as suas riquezas, elas não são nada sem o agir capacitador da obra de Jesus. Então, o pobre de espírito, entendendo a sua pobreza, ele sujeita tudo que há de bom e qualidade dele ao Espírito Santo. E através do Espírito Santo, ele é capaz de oferecer pão aos outros que estão ao seu redor. Porém, ele entende que esse pão não é produzido por ele, mas apenas pela obra de Jesus. Eu creio que nós recebemos um convite à pobreza, porque o homem espiritualmente mais pobre, ele é mais precioso à vista do Senhor do que o mais eminente entre os autossuficientes filhos dos homens. Essa é uma frase de Charles Spurgeon. Entenda isso. O menor entre os pobres de espírito é maior do que o maior entre os ricos de espírito. Como pode isso? Eu vou te mostrar visualmente. Isso aqui é uma pedra. Fecha em mim aqui, é o Lucas aqui? Olha aí, ó. Fecha aqui em mim, Lucas. E aqui na minha mão também tem algumas pedras. O que é maior? Uma pedra, vou chamar de paralelepípedo, eu sei que não é um paralelepípedo propriamente dito. É um paver, obrigado, engenheiro civil. O que é maior? Uma pedra de paver ou uma pedra de diamante? O que é maior em tamanho? O que é maior em valor? O menor pobre de espírito, ele é mais valioso do que o maior orgulhoso, do que o maior autossuficiente, do que o maior autopromovido, do que o maior rico de espírito. Irmãos, o Senhor nos faz um convite a sermos pobres de espírito, porque ao esvaziarmos de nós mesmos, encontraremos um valor ainda maior. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque convém que Cristo cresça e eu diminua. Eu creio que o Senhor Jesus, abra suas mãos no seu lugar, porque eu creio que o Senhor Jesus está repousando sobre nós, sobre a Rede Jovem essa noite, para nos liberar, para andarmos para um lugar onde nós nos esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos do Senhor. Nós lançamos fora hoje todo orgulho, nós lançamos fora toda autossuficiência. Nós hoje declaramos que nós não podemos em nós mesmos. Hoje nós queremos declarar como igreja, como grupo de jovens, como geração. Nós queremos declarar, Senhor, nós pedimos perdão pelo pecado da autossuficiência. Nós pedimos perdão por todas as vezes que dependemos de nós mesmos. Nós pedimos perdão, Senhor, por tantas e tantas vezes
que olhamos para nós mesmos para procurar as respostas, que dependemos dos nossos dons para produzir aquilo que queremos para as nossas vidas. Senhor, nos perdoa por isso, Jesus. Espírito Santo, faça uma obra em nós hoje, para nos conduzir para esse lugar da bem-aventurança, de sermos pobres de espírito. Senhor Jesus, quebra da nossa geração toda essa inclinação a depender de nós mesmos, Senhor. Nós rejeitamos isso hoje em nome de Jesus. Senhor, que os seus olhos de favor repousem sobre corações quebrantados essa noite, sobre espíritos humildes diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, afasta, Senhor, toda altivez que tem produzido o próprio Senhor de nos impedir. E gera em nós um espírito quebrantado, para que como geração a gente possa encontrar o favor do Senhor. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. Amado, sabe qual foi a geração que mais sofreu na pandemia? Sabe qual foi? Os jovens. Mais do que os idosos. Mais do que as crianças. Veja, todos aqueles grupos os quais os jovens talvez pensariam que são mais fracos do que eles, passaram melhor pela pandemia do que os próprios jovens. Eu creio que a pandemia foi um exemplo de como o orgulho precede a ruína, precede a queda. Que tenhamos aprendido que nem o fôlego que entra no nosso pulmão depende de nós mesmos. Não somos capazes de garantir que amanhã acordaremos. Não somos capazes de garantir como será o nosso futuro. Não somos capazes de garantir o que conquistaremos. Dependemos da misericórdia de Deus. E que essas lições possam nos levar para um lugar onde encontremos essa verdade de sermos pobres de espírito. Tudo eu preciso e dependo de Deus. Amém? Por quê? Por que andarmos nesse lugar? Por que adotarmos esse coração? Por que nos inclinarmos e falarmos, Espírito Santo, produza em nós uma postura de pobre de espírito? A resposta está no próprio texto bíblico. Felizes os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Existe um reino do pobre. Olha como a gente começou falando disso na mensagem. Olha como a mensagem do evangelho ela é loucura para os sábios. Como os pobres detêm um reino. Porque no reino de Deus, os princípios, eles escandalizam o reino dos homens. Porque de fato, irmãos, nenhum orgulhoso reina. Na realidade, todo orgulhoso, altivo, todo aquele que tem a resposta em si mesmo, que depende do próprio braço, todo aquele que olha para o espelho quando ele precisa definir o seu futuro, ele é escravo da sua própria vanglória, ele é servo da sua própria grandeza. O mundano, o ambicioso, ele procura riquezas e passa a vida inteira gastando tudo o que tem atrás de conquistas, as quais escapam pelo meio dos dedos deles. Podem alcançar a conquista do melhor carro esse ano. Porque daqui a pouco, esse carro vai estar na oficina, ele vai estar dando problema, ele já não é mais o melhor. Quando eu era jovem, hoje eu tô espírito tiozão aqui. Bem-aventurados os velhos, tem alguma dessa? Porque quando eu era jovem, eu tinha um sonho. Eu falei semana passada de carro, tô na vibe carro recentemente. Eu tinha um sonho de ter um Fiat estilo amarelo.
Se vocês são rápidos na internet aí, tenta achar para mim, Doug. Coloca aí no Google Imagens, Fiat estilo Schumacher amarelo. Era uma linha especial do piloto de corrida Michael Schumacher. Esse era meu sonho, cara. Eu queria ter aquele carro. Eu nunca tive. Tudo que eu tive é o que eu descrevi semana passada. Era um Logos rebaixado. Era o máximo que eu conseguia emular com os bens que eu conquistei na juventude. E eu queria ter aquele carro, eu achava o máximo. Quando eu via na rua, eu babava por aquele carro, ficava imaginando como eu seria uma pessoa melhor se eu chegasse no culto da Rede Jovem com aquele carro. Como eu ser, sei lá, um líder de célula mais respeitado se eu fosse buscar o meu liderado com aquele carro. Como eu conseguiria fazer a Tariane namorar comigo se eu levasse ela no rolê com aquele carro? Não ia, a Tariane não ia estar nem aí para isso. Mas, tranquilo, eu estou enrolando aqui. Mas quando vocês acharem, vocês jogam. Mas o fato é que, diversos anos depois, acho que onde você vai conseguir achar um carro daquele? Num ferro velho, num lugar que venda carros muito usados, não só carros usados. Eu acho que ninguém, em sã consciência, vai querer gastar muito dinheiro nisso hoje em dia. Porque as riquezas desse mundo, elas têm data de validade. Eu gosto muito de história, eu amo história. Eu estou aqui no meu Kindle com um livro que vai contando tipo, a história da humanidade, vai falando de vários reinos, conquistas. Olha, achou. Olha aí, ó. Olha só, ainda hoje vai ter alguma figurinha que eu vou estar dentro desse carro, né? De coisa. Mas esse era o bicho que eu queria ter. Hoje em dia, ele é passado. Quando eu falando, eu gosto muito de história. E gosto de ler. E eu tô lendo esse livro que vai contando a história dos grandes impérios da humanidade. E eu estava pensando. Alexandres da vida, Césares, Napoleões, eles foram grandes conquistadores, que conquistaram muito, fizeram questão em cada conquista, eles faziam questão de exaltar o seu próprio nome. César fazia questão de ser saudado, Ave César. Alexandre fazia questão de fundar onde cada território novo que ele conquistava, se fundava uma cidade chamada Alexandria. E várias Alexandrias eram fundadas para que seu nome fosse exaltado. Napoleão começou como um libertador representando o povo, terminou como um imperador sobre o povo que ele jurou libertar. E se autoproclamou. Colocou a coroa nele mesmo e mandou construir monumentos com o seu rosto, com o seu nome. E todos esses grandes conquistadores que juntaram para exaltar o seu próprio nome, onde estão seus impérios? Onde está o império de Alexandre? Como anda o Império Romano? Onde estão as conquistas de Napoleão? Todas pereceram. Porém, o Deus que se fez servo, aquele que ao invés de ser servido, se ajoelhava para lavar o pé dos seus amigos, aquele que se entregava pelos outros, ao invés de exigir que fizessem por ele, pelo nome dele, ele, onde ele está hoje? Ele está num trono reinando. Mais de 2000 anos se passaram e ele continua reinando. Olha ao seu redor. Todos nós estamos aqui hoje expandindo o reino do servo. Nós estamos aqui 2000 anos depois trabalhando por ele. Porque, amados, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus.
E o convite que a palavra de Deus te faz essa noite é que você pode decidir viver por um reino que é muito maior do que você. Existe um caminho onde você vai ser muito mais relevante. Existe uma forma que a sua vida, ela vai contar e ter inestimável valor. E a maneira de você ser relevante, a maneira da sua vida ter um valor real e verdadeiro, a maneira de você realmente conquistar riquezas, riquezas que não vão perecer, que não vão acabar. O caminho para isso não é o de se exaltar e querer ser o primeiro. Porque aquele que ganha a sua vida, a perde. Mas aquele que perde a sua vida, a ganhará. A Bíblia conta de um jovem que chegou até Jesus. E ele fez uma pergunta para Jesus, falando: Jesus, o que eu posso fazer para ganhar esse reino? O que eu posso fazer para ganhar essa riqueza? O que eu posso fazer? Jesus olhou para ele e falou: sabe o quê? Vai, vende tudo que tem e me siga. E a Bíblia fala que esse jovem foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Agora, vamos parar e pensar essa passagem do jovem rico, da perspectiva das bem-aventuranças. Será que Jesus estava tão interessado nas moedas de ouro, nos terrenos, ou, sei lá, nas ovelhas que aquele cara tinha? Qual era a riqueza na qual Jesus estava confrontando aquele jovem? Qual era a riqueza que Jesus estava pedindo que ele entregasse? Será que não eram seus conceitos? Será que não era o seu ego? Será que não era a sua rotina, suas habilidades, os seus dons? Enquanto, em contrapartida, Jesus virava para os seus discípulos dizendo: aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, existe um reino para aqueles que se esvaziam de si para seguir a Jesus. Eu quero encerrar essa noite, galera, resumindo tudo. Jovem, Jesus morreu na cruz para você não ser mais escravo da forma de viver do mundo. Jesus morreu na cruz para que você tenha a oportunidade e o privilégio de viver uma vida diferente. A vida cristã. E a vida cristã é a vida do pobre de espírito. Quantos jovens, amados, quantos jovens dentro da igreja eu já vi que, ao serem exortados pela palavra de Deus, eles saem tristes porque são ricos de si mesmo, porque amam a forma que eles vivem e continuam andando do seu jeito, evangélico, mas ricos de si mesmo. E o tempo passa, e já que eu estou velho, eu posso te falar, eu já vi muitos jovens entrarem e saírem desse salão. Eu já vi jovens que, ao serem confrontados pela palavra, ao invés de admitirem que eram pobres de espírito e que nada têm além de Jesus e se renderem a essa palavra, eles, ao invés de negar a si mesmo, tomar uma cruz, porque o evangelho ele exige. E muitas vezes seguir a Jesus vai significar, vai ser comparável a carregar uma cruz, vai ser difícil às vezes. E eu vi jovens que, ao serem confrontados, eles ficaram tristes e continuaram com a sua própria forma, com as suas riquezas. E por um tempo, as redes sociais, elas mentiam. Porque nas redes sociais, a vida estava ótima, a vida estava gostosa, a vida estava tudo certo. Porque nos stories tudo é lindo. Mas o tempo passa e a gente está aqui para contar. Viveram a vida por si próprio e agora estão lá amargando vidas vazias. Porque os amigos do tempo de riqueza, eles passam.
Porque os relacionamentos construídos na sabedoria humana, eles se rompem. E de repente as pessoas estão sozinhas, com casamentos ruídos, jovens ainda, experimentando dores tremendas. Mas por um outro lado, também já estou há tempo suficiente aqui para ver jovens sábios. Jovens que, ao serem confrontados pela palavra da cruz, eles entenderam que eles não queriam mais andar servos do mundo. Sabe por quê? Tem muita gente que está escravo do mundo e não percebe. Porque nenhuma escravidão é pior do que aquela que torna o escravo satisfeito com a sua servidão. E é isso que o mundo faz. Ele transforma jovens que são escravos do pecado em pessoas que estão satisfeitas em servir ao pecado. Mas toda escravidão tem um ponto em comum. Toda ela chega num ponto de destruição. Agora eu vi jovens que quando foram confrontados pela palavra, eles ficaram felizes de reconhecer: eu não tenho nada além de Jesus. E a minha vida nada vale se não for para viver com Jesus. E ao contrário do jovem rico, eles seguiram o conselho da bem-aventurança. Eles falaram: Jesus, eu não quero mais viver pelos meus próprios conceitos, eu não quero mais viver a minha própria forma de viver, eu me submeto aos valores da palavra. E a partir de agora, eu quero ser conduzido, eu quero ser dirigido por aquilo que o Senhor me ensina. Eu reconheço que mais vale ser o menor no reino dos céus do que o maior sem Cristo. E ao fazer isso, se tornaram pessoas extremamente valorosas. Extremamente valorosas. E as pessoas que eu mais admiro são aquelas que muitas vezes eram nada reconhecidas diante do mundo, mas que ocupam as principais mesas no reino celestial. Isso é ser pobre de espírito. Fica de pé no seu lugar.